vocês nesses minutos, antes da gente passar para esse momento. Pastora Lu ali, minha amiga, já falou, vou quebrar o protocolo. Eu falei, não vai quebrar nada, não tem nem protocolo. Então não vai quebrar o que não tem. E já ela também vai poder aqui compartilhar e aquilo que Deus tem falado. A gente tem muita liberdade. E eu gostaria de falar com vocês hoje, né? Para quem não sabe, nós não somos bons, nem eu nem minha esposa, no sentido de combinar. Vamos falar sobre algum assunto, mas eu creio porque percebi naquilo que ela escreveu, que nós estamos no mesmo sentimento. Estamos debaixo da mesma ação do Espírito Santo, que governa a minha vida, que governa a dela e que governa a sua. Amém? Existem coisas que você vai ver, vai passar em alguns lugares, você vai perceber, Deus está fazendo isso também lá na minha comunidade. Eu sei que tem outros irmãos aqui que são de outras igrejas, e Deus está fazendo isso em toda parte, em todo canto, em todo lugar. Amém? A Bíblia vai nos mostrar que no livro de 1 Pedro 4:8, diz assim, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu gostaria de falar com você, que talvez esteja nesse dia aqui, né, pela primeira vez, nesse lugar, nessa casa, ou talvez até mesmo dentro de uma igreja evangélica, cristã, que o amor que cobre não é o que encobre. Existe uma diferença, porque às vezes nós, em nome do amor, fazemos coisas que não têm, sabe, como essência, o próprio amor. A gente vai entender que em nome do amor, nós vivemos uma realidade, uma geração completamente, que nós fazemos parte, independente da idade que nós temos. Alguns mais jovens como eu, há mais tempo, mas são jovens, amém? Outros mais jovens ainda, adolescentes, e assim vai. Como a Cíntia falou, nós como comunidade de fé, nós estamos aqui completando, 15 anos. Mas nós já viemos de outras estruturas, de outras realidades, já vivenciamos, já experimentamos tantas e tantas coisas, dores, sofrimentos, mas também muitas alegrias. E o que nos impulsiona a continuar não é necessariamente, sabe, o amor, ainda que se faz tão importante, sabe, de um para com o outro, o que nos faz e nos impulsiona a viver é o amor de Deus. A Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Então, você só é uma resposta daquilo que começou. Você não é a resposta em si, você é uma resposta daquele que começou. Diga graça a Jesus Cristo. Então, 1 Pedro 4:8, olha quem vai falar de amor, Pedro. Esse cara foi o cara que teve mais problema com gente, se você não sabe. Tanto que isso não estava no script, mas vamos lá. Esse é um problema para mim. Olha o horário, minha mulher já está ali, olha o horário, está aqui. Ó. Tanto que gente, preste atenção, que esse Pedro foi o cara que em Mateus capítulo 16 tem a grande revelação. Jesus pergunta, o que estão dizendo sobre mim? Tu és profeta, diz que tu és isso, tu és aquilo. E vós que dizeis que eu sou? Então levanta Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas sim o meu Pai. Significa o quê, irmãos? Esse cara tem uma grande revelação. Logo, faça o seguinte, eu não sei qual é o período do tempo, mas dentro dessa estação de jornada, de caminhada, esse Pedro, quando Jesus disse que era necessário morrer, Pedro chama Jesus à parte e começa a censurá-lo. Presta atenção, imagina o Pedro tentando salvar o Salvador. É isso ou não é? Quem era o Salvador? Era Pedro ou era Jesus? E Pedro querendo dar uma ideia para Jesus. Ideias são coisas perigosas. Ideia. Foi qual a ideia que ele teve? Não, tu não vai morrer não, Senhor. De maneira nenhuma tu vai morrer. E Jesus então repreende a ação daquilo que estava saindo pela boca de Pedro. Escute o que eu vou te falar. Independente de onde, se você frequenta igreja, se você frequenta outro lugar, até mesmo outra religião, escute o que eu vou te falar. É dessa boca, minha e sua, que procede morte e vida.
Provérbios 18, versículo 20 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza, come do seu fruto, colhe o seu fruto. Então, cuidado com o que você fala. Mas tenha responsabilidade no que você diz, porque isso pode ser vida. E Pedro, então, foi ali repreendido pelo próprio Senhor, dizendo: arreda de mim, Satanás. E a gente, às vezes, fica ofendido. Se eu, como líder, pastor, que sou um dos pastores dessa casa, falar isso para um irmão, eu tenho certeza que, além dele ir embora, ele vai falar mal de mim a vida toda. O pastor me chamou de Satanás. E Jesus disse: arreda de mim, Satanás, porque você só pensa e só convém nas coisas que são da terra, mas eu não vim para cumprir plano da terra, eu vim para cumprir o plano do céu para a terra. Amém? Você foi chamado para cumprir um plano, você nasceu para o louvor e a glória de Deus. Você só vai ser pleno e completo em Jesus. Não estou te falando de uma religião vazia, eu estou te falando naquele que te religa para o Pai. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Oh, glória! E para falar então sobre esse amor que cobre e não encobre, Jesus não veio. Irmãos, se tem um livro que fala a verdade, se chama Bíblia. Todos os contos, os livros que você vai ver de romance e tantos outros, você vai ver que a maioria, acho que já estão até aprendendo, só contam as vitórias. Mas a Bíblia vai contar das derrotas, vai contar dos adultérios, vai contar dos assassinatos, vai contar, das fofocas, vai contar de que um irmão estava falando mal do outro, um irmão estava dizendo: ih, rapaz, não gosto dele, não gosto dela. Mas assim, vou te falar um segredinho, mas não conta para ninguém não, hein? Começa assim. E aí eu vou te dizer, irmão, Provérbios, capítulo 10, verso 12, diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões ou ofensas. Irmão, aqui, você que está nos visitando, talvez você tenha um retrato, pode ser até um vídeo, do que você já viu, já ouviu, até mesmo já experimentou, porque igreja é composta de gente, diga comigo, gente que nem a gente, que tem uma realidade, que tem uma família, que tem uma casa, que está inserido dentro de uma sociedade. A igreja nada mais é do que isso. Mas eu estou falando de uma igreja que vai além do físico. Isso aqui não é igreja. A igreja é isso aqui, ó. É isso aí, é o que você vê. Ela anda, ela se move. Isso se chama igreja, que é reino de Deus. E ela não tem aparência, e ela se move de uma maneira extraordinária pela vida de homens limitados como eu e como você. Então ela é comparada como a noiva de Cristo, como você escreveu, amor. Eu não sabia que você estava escrevendo para hoje. Fazia tempo que você não escrevia. E nós precisamos do profético que sai da tua boca. Nós precisamos daquilo que o Espírito Santo te faz, codificar, que eu não sou péssimo com esse negócio. E ela é muito boa, então, dá um tempero, dá um negócio ali. Mas a igreja, ela é comparada como noiva de Cristo. Ele mesmo, Jesus Cristo, sendo o noivo da igreja. É ele que tem compromisso com a igreja. É ele que é casado com a igreja. A igreja é esse ajuntamento de gente, pessoas. Se você está querendo encontrar uma igreja extraordinária, quando você for lá nessa igreja, você vai fazer com que ela não fique nada extraordinária. Por que a gente ainda continua insistindo que esse lugar... Eu acho que pregaram um evangelho errado para nós. E não foi Jesus. E não é a palavra. Eu acho que é uma metodologia, um jeito que se criou. E que a gente vem se estendendo meses, anos, milênios até para viver uma realidade que parece que a gente nunca alcança. Qual? De ser
uma igreja perfeita, eu preciso achar ela. Você não vai achar essa igreja. Nós costumamos dizer que a igreja, tem gente que diz que ela é um hospital. Eu prefiro sempre dizer que é um hospital de campanha. Porque aqui não tem só gente doente. Aqui chega doente e sai restaurado. Aqui chega ferido e sai curado. Aqui entra gente angustiada e sai daqui, sabe, livre, em paz. Amém? E segue na missão da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Porque isso é igreja. A igreja não se estabelece só num lugar físico. Ela se estabelece dentro de cada um de nós. Quantos já tem provado e já tem experimentado essa realidade? Então eu quero, dentro desse contexto, dizer para você, meu irmão, minha irmã, assim somos nós, famílias comuns que vivem histórias e vivem problemas e conflitos, como qualquer outra. A minha família, ela tem conflitos, dores, sofrimentos. Você não tem, não? Lógico que tem. Quem já caminha e que tem experimentado nessa jornada da vida cristã, a gente sabe que famílias são famílias que têm problemas. E nós temos. E como esse adolescente que nós somos, CCR, nós temos problemas. E talvez quando a gente for um pouco mais velho, um pouco mais maduro, nós continuaremos tendo problemas. Porque a igreja é dinâmica, a igreja é um organismo vivo, e entra gente, sai gente, ou permanece, ou vai, ou é enviado, mas nós somos um organismo vivo. Nós não seremos tidos como uma igreja e uma placa, sabe, vazia. Deus não é um Deus que tem compromisso com a religião vazia. Ele é a própria essência daquilo que liga o homem a Deus. Então, tudo que nós fazemos precisa ser com a essência dele. Por isso, o livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz: por ele, por meio dele e para ele são todas as... Seja comer, seja beber, seja brincar, seja... Irmão, qualquer coisa é para a glória dele. É para manifestar e revelar o Cristo. Amém? Então, ele sendo esse Deus, esse Pai, a Bíblia, ela vai nos mostrar que nesse livro, que ele mesmo escreveu como uma carta para nós, como seus filhos, o que é mais enfatizado em toda a Bíblia, se é que você pode ficar com o que eu preciso aqui trazer para você nessa manhã, é que a igreja, a ênfase da Bíblia, ela é uma ênfase relacional. Diga, relacional. É de quê? De relação. Isso mostra claramente o propósito que sempre foi relacional. Relacionar um com o outro. Você tem aprendido a viver comportamentos. Tudo bem, a igreja é preciso se organizar, precisa fazer isso. Mas se a igreja não se relaciona, se ela não for sadia nos seus relacionamentos, ela vai trazer e ela vai promover também dores, sofrimentos, em vez de cura e restauração. Porque a relação, ela vai dizer quem que está no governo. Que amor que está prevalecendo? É o amor de Deus. O amor de Deus cobre transgressão. Nós não somos aqueles que apontamos para os erros e os pecados das pessoas, dizendo, você não presta, sem primeiro olhar para nós e sabermos que nós somos frutos da graça de Deus. E continuamos sendo assistidos por essa graça. Jesus, dia após dia, ele mesmo diz, eu sou o fim do quê? Da lei. O fim da lei é Cristo. Nós somos hoje um povo, ou aprendemos comportamentos, que nós sempre andamos com as nossas pedrinhas debaixo do braço, para dizer, quem é que adulterou? Quem é que falhou? Quem é agora? Quem é agora que eu preciso acertar? Ei, eu vou expor, eu vou mostrar. Escute o que eu vou falar para você, eu já estou terminando. Jesus Cristo, o nosso Salvador. O meu e o seu. Se você não sabe, você é filho. Você é filha de Deus. Talvez você ainda não tenha entrado debaixo dessa herança e desse entendimento, mas você é filho. Deus te criou para viver numa família, que vai além da sua família natural sanguínea, uma família de fé, onde o próprio Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Foi porque ele morreu e ressuscitou, ele tem feito isso na minha vida e na sua vida.
Mas Jesus, ao ser ali, sabe, eu entendo, surpreendido por aqueles fariseus, por aqueles religiosos, trouxeram aquela mulher adúltera diante dele e perguntaram para ele: Jesus, nós pegamos ela em adultério. O que a lei diz para fazer? E a Bíblia diz que Jesus escrevia no chão. Uns dizem que era na terra, outros dizem que era na areia, na rocha. Irmão, não sei, eu só sei de uma coisa. Que quando Jesus ergue a cabeça, ele faz uma pergunta. Qual? Aquele que não tem, faça o quê? Atire a primeira pedra. Até gente que não convive no meio religioso conhece um pouco dessa história. É que nem a história de Jó, né? Pode não ser muito familiarizado com a Bíblia, mas conhece essa história. E a Bíblia diz que começou a sair desde o mais velho até o mais novo. Escute o que eu vou te falar agora. E quando estavam só Jesus e a mulher, a adúltera, que não trouxeram o homem, trouxeram ela, mas ele não trouxe. Não era um adultério? Alguém adultera sozinho, irmão? Mas cadê o homem? Não sei, irmão. Alguns dizem que podia ser até algum deles. Trouxeram ela. E que eles queriam, no fundo, era saber o que Jesus ia fazer. Existem coisas que as pessoas, elas estão querendo mais o resultado do que a essência. Quero saber o que vai acontecer agora. Quero saber se ele é crente mesmo. Porque crente não age de um jeito, sabe assim. Deu meu tempo. Acabou, tá bom, já entendi. Eu parei. Cadê você? Desculpa, gente. Excluir. Amor, por favor, eu não sei. Mas joga esse negócio. Aqui, ó. Olha só, gente. Isso mostra que o amor cobre multidão de pecados. Como eu gostaria. E eu quero ver. Eu quero provar. Eu quero ser. Ser como ele, amar como ele, servir como ele. Uma vez, diante de uma circunstância, alguém foi até minha casa e me disse: pastor, você vai fazer isso mesmo? Que era, deslocar daquele corpo físico. E talvez por alguma confusão, que talvez esteja dentro da minha mente, na sua mente, alguém usou o versículo, que foi esse. Disse assim: não sai não. E tal, começou a argumentar alguma coisa e usou o versículo. O amor cobre uma multidão de pecados, pastor. Eu falei: ô irmão, que bom. Porque se eu estou errado, o amor de Jesus vai continuar me cobrindo. Sabe por quê? Sabe aquela ideia que a gente faz o seguinte: a gente julga nós mesmos pela nossa intenção, mas o outro, você não está nem aí por que ele está fazendo, ou pensando, ou dizendo, ou tomando aquela decisão. Mas nós lá pegamos a nossa pedra e vou te acertar. Mas quando estava só Jesus e aquela mulher, ele olha para aquela mulher e pergunta para ela: mulher, aonde estão os teus? Quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Quando você vai ser a igreja que vai ser mais misericórdia, mais bondade, mais fidelidade do que acusação? Porque Jesus faz a pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? E ela responde: se for.
Liberou aí? Obrigado. Aqui, gente, só... Eu fico querendo finalizar, não finalizo, né? Mas tudo bem. Escute aqui. Aonde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Vai. Preste a diferença como é que funciona. Obrigado, irmão. Preste a diferença como é que funciona um corpo vivo, um organismo vivo. Jesus faz o quê? Cobre aquela mulher de amor na frente de todos. E no privado, Jesus diz para ela: ei, nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Uma igreja viva, ela cobre, ela não encobre. Nós não somos uma igreja que aceitamos. O que vocês aceitam? Tudo. Ih, sabia que essa igreja era aquela assim, assado. Irmão, preste atenção. Eu aprendi uma coisa, bem novinho na minha caminhada da fé, semana passada. Mas, ovelha não come comida de lobo, mas lobo come comida de ovelha. Ah, mas esse cara, essa pessoa é mal intencionada. Deixa ela perto de nós. Nós podemos contaminá-la com aquilo que pode salvá-la e curá-la. Mas ela não pode nos contaminar. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente é muito fera, porque essa igreja é muito maravilhosa. Não, porque essa igreja, ela é movida de um cabeça que nunca se corrompe, e ele é o cabeça da igreja, e nós como membros somos aqueles que dependem dele para tudo, tudo. Se um dia eu falei com você com respeito a esse amor, eu quero te dizer, se falei, não sou uma essência daquilo que é verdadeiro. Porque o meu Senhor, o meu pastor, o meu Pai, Ele continua sendo bondoso, misericordioso e trata com seus filhos. Mas não trata do jeito que eu e você pensamos, com a lei dura, rígida. É sério, é amoroso, é bondoso, mas que nos instrui a uma mudança e uma transformação. Igreja que não está transformando, ela tem mais jeito do que essência. E nós queremos ser a igreja que promove vida, saúde e restauração. E eu espero que você encontre essa igreja nesse lugar. Eu espero que você encontre essa igreja onde você congrega. Eu espero que você encontre essa igreja, esse organismo vivo por toda parte, inclusive lá no seu trabalho, lá no seu negócio. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Talvez você está pensando assim, qual é o meu ministério? O ministério que você tem é o seu campo de trabalho. Às vezes é lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu ambiente. Para de olhar essa igreja como ela fosse solução. Vou levar uma pessoa lá na igreja. Não, deixe você ser levado como igreja para essa pessoa. E se necessário, traga ela para junto com o corpo. Porque eu entendo que isso também é importante. O corpo se une e se junta. Mas não pelo aspecto religioso vazio, mas pelo aspecto de que nossa fé, ela vai se amadurecendo uns com os outros e dando esse suporte um com o outro. Eu estava mais ou menos em 20% da minha ministração e eu encerro aqui. Nós queremos, gente, passar para esse momento. Eu já vou deixar, Lu, você vir aqui compartilhar que Deus está colocando no seu coração. Isso pode vir. Essas são as nossas histórias. Histórias de perdão, história de amor, história de reconciliação, superação, história de socorro, compreensão, misericórdia, conselho, compaixão. Poderíamos aqui, nessa manhã, falar muito de nossas histórias. E tem história, viu? São 25 anos, né, Lu? Nós estamos no mesmo corpo de Cristo, mas em lugares diferentes. Mas nós somos amigos e irmãos. Nós já comemos sal junto. A gente já viajou junto. Já passamos raiva uns nos outros junto. Um desse jeito, outro daquele jeito.
né, cafezinho? O cafezinho, né, dentro de uma realidade, parece um pouco mais, né, com a Cíntia e tal. E eu e a Lu, a gente é mais parecido. Meu irmão, até os diferentes dão certo, gente. Graças a Deus pela minha mulher. Amém? Eu pedi, Senhor, eu orava quando estava solteiro, Senhor, me traz uma esposa que seja que nem uma luva. Quero te dar um conselho. É melhor você dizer para Deus que luva que é. Ele me mandou uma luva de boxe. E ela não era lutadora, mas foi uma de boxe, irmão. Mas fora brincadeira, a gente sempre fala, nós estamos comprometidos e vamos continuar vivendo um para o outro. Doce do jeito que nós somos. Mas comprometidos no amor do Senhor, que é a base que solidifica todas as coisas. E antes de você passar para você, Lu, eu queria dizer para você, Rafael, como diz a sua pastora Cintia, Rec, Nath, é mais ou menos o mesmo tempo que nós temos nesse relacionamento aqui. Mais ou menos os 25 anos que nós conhecemos esse casal. Chegaram adolescentes. O Rec tinha 18 e a Nath 15. 13. 15. O Rec foi na pracinha, deu um pirulito para ela veio atrás. Isso a gente diz de um outro amigo nosso. Mas assim, fora essa brincadeira, gente, perdoa. Essas brincadeiras são muito complicadas, né? Mas assim, gente, nesses 25 anos, muitas coisas se passaram. Muitas. Você não faz ideia. E nós não estamos chamando, sabe, para nós não, irmão. Como líderes e pastores, eu não faço nada mais do que devo. Não tem nenhum mérito que eu faço. Se eu fizer tudo direitinho, se eu for por essa linha de raciocínio, eu sou só um servo inútil. Mas porque eu creio na graça de Jesus, eu me sinto um privilegiado por poder construir algo na vida e na história de pessoas. Mas são histórias de dores, sofrimentos, de alegrias, de começos, de recomeços, de levantar, de cair. Verdade, não é? E não é só sobre vocês, é sobre vocês com respeito a nós. Quantos vocês já não deram de suporte, de amor, sabe, de carinho, de respeito, de presença. E a gente tem o privilégio de ter vencido situações por causa de um amor maior que nos sustentou, que pode ser suporte um para o outro. Porque a ideia não é só de um pastor para uma ovelha, mas também é de uma ovelha para um pastor. E nós acreditamos nisso, gente. Nós acreditamos que nós somos suporte um para o outro. Não é suportar, eu tenho que suportar. Ai, meu Deus. É suporte, ajuda. Está difícil para você hoje. É que nem casamento. Quanto você vai dar? Se não der 50%, eu te largo. Isso não é negócio, irmão. Isso é aliança. Tem dia que você vai ter que dar 99, se não 100. E talvez ela não vai dar 0, mas você vai segurar a ponta. Ou vice-versa. Amém? É verdade ou não é? Isso não tem acontecido com muitos de nós? Quantos já tem vivido isso no seu casamento? Levante sua mão. Quem já tem vivido? Aqui, ó, gente. Não é mentira não, tá? É verdade. Nós temos suportado, porque temos, sabe, nessa hora, sido ajuda, o apoio, o socorro. Eu quero dizer para vocês, nesses 25 anos, que privilégio ter vocês. E eu sempre soube que vocês não são meus, vocês são do Senhor. Vocês já saíram para fazer missões. E o que vocês vão ouvir dos meus lábios? Vá, seja canal e bênção de Deus. Vocês poderiam ir, mas vocês resolveram ficar. E é por um propósito, até que o Senhor fale outra coisa e dirija para outra coisa. Porque nenhum de nós somos donos de nada e de ninguém. Somos do Senhor para cumprir o seu propósito. Também você, Carlão e Dilma, onde vocês estão?
Carlão deve estar em alguma missão. Rafaela, cadê a Rafa? Ela costuma ficar por aqui. Hoje ela está lá atrás. Rafaela. Eu queria que vocês já viessem se aproximando, por favor. Carlão e Dilma, Rafaela, Rec e Nath. E eu vou deixar que a Lu fale com vocês aqui. Vem, cafezinho. É cafezinho, gente. Você imagina, você olha um cafezinho, você espera o quê? Um que nem um Carlão, né? Um escurinho, um negão, assim. Cafezinho. O que esse homem tem de cafezinho? É porque é o primeiro e o segundo nome dele. Carlos Fernando. Aí ficou chamado como Café. E é o nosso cafezinho, amigo, irmão.